tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje nós vamos falar sobre exercícios sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então observe aqui, ó. Um observador vê um prédio construído em um terreno plano, sob um ângulo de 60 graus. Que o observador, afastando-se do edifício mais 30 metros, né, então ele foi na direção contrária ao prédio, passa a ver o edifício sob um ângulo de 45 graus. Qual é a altura do prédio? Então eu vou chamar a altura do prédio de H e a distância inicial que ele está do prédio eu vou chamar de L, quando ele olhou o prédio no ângulo de 60 graus. Se olhando por esse triângulo aqui YXB, que é um triângulo retângulo X, observa que o H é o cateto oposto ao ângulo 60 e o L é o cateto adjacente. Então nós temos que tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60 graus, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é o L. A tangente de 60, a gente pode memorizar, ou então olhar numa tabela. Mas no caso aqui, o seno, cosseno, a tangente de 30, 45, 60 graus, é bom memorizar. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então você vai lá e coloca, vai ficar raiz de 3 é igual a H sobre L. Ou seja, eu posso pôr sobre 1 e multiplicar cruzado, eu chego à conclusão que H é igual a L vezes raiz de 3. Então a gente sai com essa dica, essa relação entre a altura e o H e o L. Tá, agora olhando para o triângulo maior, por triângulo AXY, observe que ele é retângulo em X. O H é o cateto oposto e 30 mais L é o cateto adjacente. Então, novamente, eu vou usar tangente. Vai ficar tangente, só que é de 45 graus, é igual ao cateto oposto H sobre o cateto adjacente, que é igual a 30 mais L. Aí, como eu falei, o seno, cosseno, tangente do ângulo de 30, 45, 60 vale a pena memorizar. De 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. Então, tangente de 45 é 1, então fica fácil aqui. Vai ficar 1 é igual a H sobre 30 mais L. Vou colocar no parênteses, colocar sobre 1 e multiplicar cruzado. Aí eu chego à conclusão que H é igual a 30 mais L. Usando essas duas dicas, né? H é L raiz de 3 e H é 30 mais L. Então eu posso falar que L raiz de 3 é a mesma coisa de ser 30 mais L. Vai ficar L raiz de 3. Esse L é positivo, vem para o primeiro membro negativo. É igual a 30. Ponho em evidência o L, eu chego que raiz de 3 menos 1 é igual a 30. Esse raiz de 3 menos 1 está multiplicando, o L vai passar dividindo, vai ficar L é igual a 30 sobre raiz de 3 menos 1. Em matemática, não é interessante deixar raiz no denominador. Então aqui, para tirar essa raiz, eu vou multiplicar pelo conjugado. Conjugado é o mesmo, só que aqui o sinal do meio contrário. Então vai ficar raiz de 3 mais 1. Mas para essa fração continuar sendo a mesma, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então vai ficar raiz de 3 mais 1. Resolvendo isso, eu chego que L é igual a 30 vezes raiz de 3 mais 1 dividido raiz de 3. Isso aqui vai usar a propriedade de produtos notáveis. Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. Porque tem uma propriedade que fala que A mais B
vezes A menos B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aquilo ali é a mesma coisa de ser raiz quadrada ao quadrado menos 1 ao quadrado. Arrumando aqui L vai ficar 30 vezes raiz de 3 mais 1 dividido por 3 menos 1. Então, deixa eu fazer uma setinha para ficar. Então, L é igual a 30 vezes raiz de 3 mais 1 dividido por 2. Então, vai ficar L é igual a 15 vezes raiz de 3 mais 1 metros. Se eu quiser saber o valor aproximado, eu substituo raiz de 3 por 1,7. Aí eu vou ter o valor aproximado dessa distância L. Só porque eu quero calcular quem? A altura do prédio. Então é só eu substituir o valor de L em H. Então fica H é igual, né, L vezes raiz de 3. Então a altura vai ser 15 vezes raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3. Vou usar a propriedade distributiva, vai ficar a altura é igual a 15 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz de 3 metros. E aí, se eu quiser ter o valor aproximado, no lugar de raiz de 3, eu ponho 1,7 e vejo quando dá. Então, aqui vai ficar a altura é igual a 15 vezes 3 mais... O valor aproximado de raiz de 3 é 1,73. Resolvendo isso, então vai ficar 1,73 mais 3 vezes 15. Vai dar o valor aproximado de 70,98 metros, aproximadamente 71 metros. Então a altura desse edifício é no valor aproximado de quanto? 71 metros. Fácil, né? 2. Muito parecido com a questão número 1. Uma empresa de engenharia deve construir uma ponte unindo duas montanhas para dar continuidade a uma estrada. O engenheiro tomou como referência uma árvore, conforme a figura abaixo. Qual será o comprimento da ponte? Então ele olhou do pezinho da ponte, né, no fim da montanha, olhou para uma árvore sob um ângulo de 24 graus. Aí ele afastou 10 metros e olhou para o ponto da árvore através de um ângulo de 20 graus. Então, construindo esse triângulo aqui, o A é a altura da árvore e o X é o comprimento da ponte. Então, quando eu olhei aqui 24 graus, o A é o cateto oposto e o X é o cateto adjacente desse triângulo retângulo AOABD. Aí, quando eu olho para o triângulo maior, o triângulo ACB ou ABC, o A é o cateto oposto do 20 graus e 10 mais X é o cateto adjacente. Montando aqui, vou primeiro olhar do triângulo ABD. Então, do triângulo retângulo ABD, ele é retângulo em A, a gente tem que a tangente de 24 graus é o cateto oposto, que é A, dividido ao cateto adjacente, que é X. Isso aqui implica que X é igual a... Não, que X não, que A, né? A é igual a tangente de 24 graus vezes X. Então, essa é a primeira relação que eu tenho. O valor da tangente de 24 graus eu posso olhar numa tabela. A tangente de 24 graus é aproximadamente 0,44, 0,45, tá? Então, eu vou deixar para substituir no final. Agora, olhando para o triângulo maior, o triângulo ABC, ele é retângulo em A gente tem que a tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto, que é A,
dividido pelo cateto adjacente, que é 10 mais x. Colocando sobre 1 e multiplicando cruzado, a gente chega que A é igual tangente de 20 graus vezes 10 mais x. E aí a gente tem outra relação. Então, esse aqui eu vou chamar de relação 1. E esse aqui eu vou chamar de relação 2. Igualando essas duas, porque A é igual a isso aqui e A é igual a isso aqui, a gente tem que tangente de 24 graus vezes x é igual a tangente de 20 graus vezes 10 mais x. Multiplicando cruzado, a gente tem que tangente de 24 graus vezes x é igual a 10 vezes tangente de 20 graus mais tangente de 20 graus vezes x. Passando esse mais tangente de 20 graus vezes x para o primeiro membro, a gente chega aqui tangente de 24 graus menos tangente de 20 graus vezes x, porque os dois estão vezes x, é igual a 10 vezes tangente de 20 graus. Então, esse parênteses está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 10 vezes tangente de 20 graus dividido por tangente de 24 graus menos tangente de 20. Então, esse aí vai ser o comprimento da ponte. Aí eu substituo a tangente de 20 graus, eu vou usar o valor aproximado de 0,36. Então, vai ficar 10 vezes 0,36 sobre a tangente de 24 graus, 0,45. 0,45 menos 0,36. Então, 10 vezes isso daqui vai dar 3,6 dividido por 0,45 menos 0,36. Vai dar 0,09. 3,6 dividido por 0,09 vai dar 40. Então, aproximadamente 40 metros. 40 metros é o valor da ponte de x. Se eu quiser descobrir o valor da árvore, é só substituir nessa equação aqui, a altura da árvore. Fácil, né? E aqui é uma tabela. Você pode usar dos ângulos, né? De alguns ângulos, ou você pode usar uma calculadora científica. O que a gente vai ter que memorizar é esses daqui, ó, o de 30, 45, 60. O valor do seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e tangente 1. Já o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é de raiz de 3. Aí eu vou deixar um vídeo para falar só desses, tá? Então, até a próxima.